Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Confessar a alegria que inflama o meu coração de nesta tarde poder estar retornando, cooperando com o círculo de oração aqui na nossa igreja. Agradecer mais uma vez a nossa pastora que com muito carinho, direcionada por Deus, nos formulou o convite para estarmos aqui, e é sempre um prazer poder estar servindo ao Ministério Feminino. Alguém está animado aqui nesta tarde? Glória a Deus. Queridos irmãos, por favor, quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com a igreja nesta tarde. O livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Localize, por favor, o Salmo de número 121. Também saudar a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelo canal da nossa igreja, pelo YouTube. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês que está nos acompanhando. Salmos de número 121. Leremos a totalidade destes salmos, até o verso de número 8. Todos encontraram, podem dizer amém? Vamos lá. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Quem pode dizer amém por esta palavra, meus irmãos? Queridos, a epígrafe desse texto do Salmo 121 fala-nos a despeito de Deus é o guarda fiel, ou é o guarda fiel do seu povo. Quando lemos o Salmo 121, este salmo é de autoria de Davi. Todavia, quando entendemos isto, que este é um salmo da autoria de Davi, ela se torna uma canção que Davi entoou a Deus, que Davi compôs ao Senhor. E essa autoria desta canção, ela demonstra pelo menos duas coisas neste salmo. Este salmo, ele demonstra uma canção de confiança e de segurança que Davi, ele vai demonstrar a Deus. Acredita-se que Davi compôs este salmo ali na geografia do deserto de Parã, depois dele saber da morte do seu conselheiro, do seu mentor,
daquele que o consagrou como rei de Israel pela ordem do próprio Deus, a saber, Samuel. Quando ele fica sabendo que Samuel morre, ele corre para o deserto. E quando ele corre para o deserto, nessa região, nessa área deserta, do deserto de Parã, diz a história que ele passa um bom tempo neste deserto, nessa região, com a intenção de se esconder. Interessante, meus irmãos, que quando nós entendemos isto, surgem algumas indagações, surgem alguns questionamentos a se perguntar: será que deserto é um lugar adequado para se esconder? Já visto que deserto é um lugar inóspito, é um lugar em que não é adequado para se morar, não é adequado para se estar. Até porque todos nós compreendemos que o deserto é um lugar onde o sol durante o dia ele é escaldante. Ele chega aproximadamente a 60 graus, uma sensação de 70. É insuportável à noite, o frio, ele é insuportável, que chega a doer os ossos. E o que eu questiono aqui nesse texto é que, olhando o contexto histórico, o porquê que Davi ele compõe esta canção neste ambiente, e ele vai lá para se esconder, um lugar totalmente inadequado. Mas o texto diz, a história diz que ele vai para lá na intenção de se esconder. Interessante é que quando a gente olha para esse deserto de Parã, nós vamos ligar este deserto a este ambiente com alguns outros personagens da Bíblia. Se a gente voltar lá no Gênesis, a gente vai descobrir e perceber que foi nesse deserto onde Agar e o seu filho também esteve. Quando ela é despedida por Abraão, depois de um pedido da sua esposa chamada Sara, a Bíblia diz que ele despede Agar juntamente com Ismael. E o texto diz que ela para exatamente no deserto de Parã. E quando ela chega em um determinado ambiente, a Bíblia diz, depois de ter faltado água, depois de ter faltado alimento, e ela diz que eu não vejo o meu filho morrer. E a Bíblia diz que ela dá as costas para o filho, vai numa distância de um tiro de pedra. E a Bíblia diz que ela fica de costa para não ver o seu filho morrer. E de repente, quando ela pensa que o seu filho vai morrer, Ismael, Deus brada do céu, aleluia, no deserto, e diz: olha, Agar, olha para o teu filho, volta para ele, porque ele não vai morrer. E a Bíblia diz que Deus mandou a providência. A Bíblia diz que Deus mandou a provisão. Foi nesse deserto também que os filhos de Israel, eles fizeram a jornada de 40 anos nesse deserto. Uma região de montanhas, uma região montanhosa, para onde se olha há montanhas. E foi nessa região também que os filhos de Israel, eles peregrinaram num período de 40 anos, passando por este deserto, até chegar na frente do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que Deus abre ali, manda a provisão novamente. E a Bíblia diz que o povo passa pés enxutos e chega à terra da promessa. Mas interessante também observar que neste deserto, durante 40 anos, dos filhos de Israel peregrinaram por lá. A Bíblia diz também que Deus cuidou do povo de Israel. A Bíblia diz que nesses 40 anos que o povo passou por este deserto, a Bíblia diz que vestes não se gastaram. A Bíblia vai dizer que as sandálias dos pés também não se gastaram. A Bíblia vai dizer que Deus era para o povo uma coluna de nuvem durante o dia, para não fazer com que eles sofressem pelo sol. E durante a noite, Deus era para eles uma coluna de fogo para o aquecer do frio. Aleluia.
E a gente vai observar que foi no deserto de Parã, naquele lugar inóspito, que Deus também cuidou do seu povo. Então uma pergunta que não quer calar é: Deus nos leva para o deserto para nos maltratar? Deus leva a gente para o deserto para nos ver sofrer? Deus leva a gente para o deserto para fazer a gente passar por um processo que não tem um objetivo, não tem um propósito, não tem um intuito de Deus? Eu venho nesta tarde aqui dizer que não, que o deserto ele não vem nas nossas vidas para nos matar, mas o deserto vem para a nossa vida para nos tornar mais firme, sólido e para nos preparar para a bênção que Deus vai entregar para as nossas vidas. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Diga amém. Então Deus cuida de nós no deserto. A Bíblia diz lá em Salmo que Deus prepara mesa, Deus prepara o banquete no deserto. E eu venho nesta tarde dizer uma palavra para alguém que veio receber algo da parte de Deus, que nesse deserto da sua vida, Deus está cuidando de você. No deserto da tua vida, Deus está provendo aquilo que você está precisando. Que Deus não vai te deixar sozinho. E que no período deste deserto, talvez você não está entendendo nada do que Deus está fazendo agora. Mas eu uso a expressão que Deus disse para Pedro quando ele não quis deixar Jesus o lavar os seus pés. E ele disse: Senhor, eu que preciso te lavar. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, se tu não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo no reino de meu Pai. Aí ele disse: então não só lava os meus pés não, lava a minha mão, me lava todo. Aí Jesus disse: o que eu faço hoje, você não entende, mas você vai entender depois o porquê de todo este processo. Quem pode dizer amém por esta palavra, meus irmãos? Então nem todo mundo que está no deserto, meus irmãos, foi levado para sofrer, foi levado para ser morto. Não. O deserto ele serve para a gente como um método pedagógico de Deus lidar com a gente, de Deus fazer a gente com que a gente fique mais maduro, com que a gente aprenda mais algumas coisas. É o processo de Deus para se chegar num propósito. Então é nesse cenário de deserto, de montanha, que Davi, ele compõe esta canção, ele compõe este hino de confiança, de segurança em Deus, caminhos difíceis, caminhos de sacrifício. E diz o hino 126 da nossa harpa cristã, eu gosto muito desse hino, que diz o autor que os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em que, irmãos? Tribulação. Glória a Deus. Outro questionamento que eu faço: como é que alguém está no deserto? Como é que alguém está entre montanhas? Como é que alguém está no lugar inóspito? Como é que alguém está num ambiente totalmente desagradável, inadequado, e ele ainda consegue compor uma canção, aleluia, de confiança e de segurança em Deus, aleluia? A prova estava grande, a tribulação estava grande, mas ele conseguiu entoar um cântico de louvor a Deus. O sol estava caustigante, mas ele conseguiu entoar um cântico de adoração a Deus. O frio estava insuportável, mas ele conseguiu entoar um cântico de adoração a Deus. O caminho estava difícil, mas ele conseguiu entoar um cântico de adoração a Deus. O sacrifício estava grande, mas ele conseguiu entoar um cântico de adoração a Deus. E o Senhor me traz aqui esta tarde para liberar esta palavra ao seu coração, que neste processo de deserto, Deus vai colocar um cântico novo na sua boca. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Então ele canta ao Senhor, ele salmodeia ao Senhor, ele canta a Deus.
E neste processo de deserto, de montanha, ele compõe esta canção. Agora continue olhando para mim, por favor. Interessante, meus irmãos, que no Salmo 121, a Bíblia diz que neste contexto em que ele está, deserto, montanha, sacrifício, caminho difícil, o sol, o frio, a Bíblia diz que no versículo de número 1, do número 21 dos Salmos, ele diz: elevo os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Quando ele fala, meus irmãos, que está elevando os olhos dele para o monte, ele está fazendo referência às montanhas da Palestina, cujo o monte ele era utilizado pelos pagões. Os pagões utilizavam os montes na intenção de edificar altares idólatras aos seus deuses. Muitos naquela época, meus irmãos, olhavam para os montes buscando socorro dos seus deuses, esses deuses falsos, que tinham mãos, mas não apalpavam, que tinha olhos, mas não via, que tinha boca, mas não falava, que tinha pés, mas não andava. Então eles olhavam para os montes na intenção de procurar socorro pelos seus deuses falsos. Então eles olhavam para o monte. Quando a gente olha para o texto ali de 1 Reis, quando Elias ele desafia os profetas de Baal, onde é que eles estavam, irmãos? Eles estavam no monte. E foi lá no monte, meus irmãos, que os profetas de Baal clamaram aos seus deuses, levantaram altares para os seus deuses. Então os montes faziam referência a essas montanhas da Palestina, que os pagões, eles sacrificavam, eles levantavam altares aos seus ídolos. E aí Davi, no meio daquele processo, e aí Davi no meio daquela luta, aí Davi no meio daquela dificuldade, ele olha e diz: será que eu vou ter que direcionar o meu olhar para as montanhas e fazer como os idólatras fazem, adorar a ídolos falsos como eles adoram? Será que eu vou clamar aos ídolos falsos que estão lá no monte? Aí ele diz assim: da onde vem o meu socorro? Aí no versículo de número 2 ele diz: eu não preciso olhar para o monte, eu não preciso adorar aos deuses falsos, eu não preciso, glória a Deus, levantar um altar aos ídolos pagões, mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Aleluia, aleluia. Agora continue olhando para mim, por favor. Quando ele diz que o socorro dele vem do Senhor, observe que quando ele fala de socorro, aleluia, glória ao nome de Jesus, ele está dizendo que o socorro dele não vem desses ídolos falsos, mas ele está falando de um socorro. E esse socorro, meus irmãos, no original aqui fala de auxílio, fala de ajuda, fala de assistência. Oh meu Deus, quando ele fala de auxílio, não é o auxílio emergencial, não é ele. Eu sei que esse auxílio emergencial socorreram algumas pessoas, mas daqui a pouco esse auxílio ele vai acabar, glória a Jesus. E você deve entender que o teu auxílio, o teu socorro, a tua assistência vem de um Deus que está sentado no trono, glória. Dá para você levantar as duas mãos nesta tarde, porque eu vim liberar uma palavra aqui cheio de Deus nesta tarde para falar ao teu coração. Eu venho nesta tarde dizer aqui: tranquiliza o teu coração, aquieta a tua alma, porque você serve a um Deus que não te deixa sozinho, que tem trazido sustento, que tem trazido auxílio. Ele é a tua ajuda. Quem crê nisto? Glória ao nome de Jesus. Mas observe ainda no texto, ele está falando dessa ajuda, dessa assistência, desse auxílio. E aí, meus irmãos, ele está dizendo que esse auxílio, que esse socorro, aí é o que me chama a atenção.
ele vai falar que esse auxílio, que esse socorro, que essa assistência vem de um Deus, que ele retrata esse Deus aqui no texto como guarda. Isso aqui é que é lindo. Ele está dizendo que essa assistência, que essa ajuda, que esse auxílio vem de um Deus. E ele trata esse Deus aqui dele, que dá assistência, que ajuda, que traz o auxílio, como guarda. E além de dizer como guarda, ele está dizendo como guarda fiel. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Ele é um guarda fiel. Isso aqui me chamou a atenção, meus irmãos. Ele é o guarda fiel. É esse guarda que nos traz o auxílio, é esse guarda que nos traz ajuda, é esse guarda que nos traz a assistência. E ele está dizendo que esse guarda fiel, que é Jeová, que é o nosso guarda, ele não é um Deus apenas limitado aos montes. Ele não é um Deus apenas limitado às montanhas, que os filhos de Deus recebem esse auxílio que vem direto de um Deus que guarda o seu povo, que ele é um guarda fiel. Irmãos, ainda estamos atravessando esse processo tão difícil da pandemia. E este processo da pandemia tem sido, irmãos, uma escola para a gente. Porque a gente tem visto de perto, meus irmãos, o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Sim ou não, meus irmãos? Nós temos visto de perto essa assistência de Deus para o seu povo. E eu tenho dito lá na igreja, meus irmãos, que a gente já está há 9 anos lá, cooperando com os irmãos, que eu nunca vivi tão bem, aleluia, como eu vivi nessa pandemia. Glória a Jesus. Eu nunca comi tão bem como eu comi nesta pandemia, minha pastora. Aleluia. Eu nunca, irmãos, olha, Deus cuidou, como disse a irmã Marta, nos detalhes, nos mínimos detalhes. Eu estava em casa, de repente, com a minha esposa, com meu filho, de repente os irmãos ligaram: pastor, o senhor está em casa? Estou mandando uma pizza aí para o senhor. Glória. Aleluia. Pastor, o senhor está em casa? Eu estou mandando uma benção aí para o senhor. Aí quando chegava era uma feira para passar mais ou menos um mês, pastor. Glória a Jesus. Pastor, o senhor está em casa? Eu estou indo aí. Aí trazia uma benção. Irmãos, Deus não te deixa sozinho. Eita. Eu estou cheio de Deus para liberar esta palavra sobre a sua vida. Alegra a tua alma, alegra o teu coração. Talvez nesse processo alguém te abandonou, alguém te deixou sozinho, você ligou para alguém não te atendeu, mas quando você dobrou os seus joelhos, o Deus que está no céu te atendeu. Você pode falar: meu filho, eu estou aqui, respondeu as tuas orações e você está aqui vivo para glorificar o nome de Jesus. Quem pode fazer aquele barulho que o diabo não gosta? Aleluia, 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 aleluia. Mas continue olhando para mim, meus irmãos. O guarda fiel, quando ele retrata para o Deus que guarda e que ele é fiel, ele fala desse guarda. Agora, interessante é que eu fui pesquisar sobre este guarda que ele está falando aqui. E quando ele está falando desse guarda, ele está falando de alguém que vigia. Aleluia. Ele está falando de alguém que traz proteção. Ele está falando de alguém que cuida. Ele está falando de alguém que vela pela segurança. Dá para entender isso, irmãos? Aleluia. Ele está falando de alguém que leva em segurança a um lugar seguro. É o guarda, glória a Jesus. Fala de vigilância. Fala de alguém que protege, que está ali para cuidar da proteção. Fala de alguém que cuida, que vela pela nossa segurança. É isto que o Davi está dizendo no meio desse processo. Ele está dizendo: este guarda, ele vigia 24 horas. Dá para entender isso ou não? Este guarda, ele me protege 24 horas. Esse guarda, ele cuida de mim 24 horas. Esse guarda, ele vela pela minha segurança 24 horas. Deus não te deixa sozinho. E aí eu fui pesquisar sobre isso aqui. Quando Deus inicia o diálogo com o diabo, lá em Jó, isso aqui é que é lindo.
E não é o diabo que inicia o diálogo com Deus, é Deus que inicia o diálogo com o diabo. Da onde tu vens? Ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse assim, tens observado o meu servo Jó? Homem justo, aí vai dar as qualidades. Homem justo, íntegro, reto, se desvia do mal. Aí ele disse, mas também tu cercaste ele. Aleluia. E não cercaste apenas ele, mas também a família dele. Está cercado e não dá para a gente chegar perto dele. Por quê? Porque tem uma cerca. Aleluia. Tem uma cerca. Tem uma cerca que protege ele. Quando a gente quer chegar, tu cercaste ele. Não foi que Jó colocou uma cerca. O diabo disse, tu cercaste ele. Dá para animar alguém aí que está perto de você, essa irmã que está ao seu lado, diga assim, tem uma cerca sobre a sua vida. Aleluia. Diga aí para sua irmã assim, ó, lá na sua família tem uma cerca de Deus. Fala aí para ela, lá na tua casa tem uma cerca de Deus. O diabo tenta chegar, mas ele não consegue. Por quê? Porque a cerca de Deus está te protegendo. Quem pode adorar o nome de Jesus nesta tarde? Proteção. Tu tem protegido ele. Tu tem cuidado dele, tu tem velado por ele. Ele está falando desta proteção, desse cuidado, de alguém que está ali para velar pela segurança. Mas observe, primeira coisa, é que ele vai dizer que esse guarda, eu já vou terminar, que esse guarda, ele não vai deixar vacilar o teu pé. Olha aí, irmão. Olha aí, olha no texto. Versículo 3. Esse guarda, ele não deixará vacilar o teu pé. Eu achei lindo isso aqui. Porque em Israel é conhecido pelos seus terrenos rochosos, caminhos e ruas escorregadias, principalmente quando chovia em Israel. Porque criava ali um lodo e você tinha que ter muito cuidado para caminhar em Israel. E aí ele está dizendo, ele está falando de algo que o povo entendia o que ele estava falando. E ele estava compondo exatamente esta canção, olhando para o contexto em que ele estava. E ele está dizendo, este guarda que vigia, que te traz proteção, que traz o cuidado, que vela pela sua segurança, ele não vai deixar nesse caminho você vacilar. Pastor, e o que é vacilar aqui no texto? É balançar. Ele não vai deixar oscilar por falta de firmeza. Ele está dizendo que nesse processo o guarda vai deixar você firme. Eita Jesus. Está escorregadio, mas o guarda que está te protegendo, ele não vai deixar você balançar. Orabaia Shurianda. Você não vai oscilar por causa da tribulação e da luta. Por quê? Porque esse guarda fiel vai te trazer firmeza. Meu Deus. É muito tremendo isso aqui. Porque tem alguns crentes, meus irmãos, que não pode passar por uma lutazinha, que ele já fica oscilando. Será que eu continuo? Será que eu volto? Não pode vir uma provazinha, eu vou deixar Jesus. Não pode vir uma luta, vixe, ele já fica se tremendo. Eu vim aqui nesta tarde para te dizer que esse guarda vai te deixar firme. Posso liberar esta palavra aqui nesta tarde, sim ou não? Bem-aventurado aqueles que ouviu a minha palavra e as praticou. Por quê? Assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Veio vento, veio tempestade, veio água, veio inundação, combateu contra aquela casa e a casa não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a... Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu vim dizer uma palavra de Deus para a tua vida nesta tarde aqui. Recebe quem quiser. Você está firmado numa rocha
que ela não se abala, mas ela permanece para sempre. Glória ao nome de Jesus. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos, porque eu vou liberar esta palavra sobre a tua vida. Fica firme, tranquiliza o teu coração, porque essa tempestade não vai tirar você da presença de Deus. Quem pode glorificar o nome de Jesus nesta tarde? Sabe o que eu descobri? Receba isso. Sabe o que eu descobri? Que a rocha, ela solta as pedras, a rocha, quando alguma construção está construída em cima dos alicerces, que é o baldame que o povo fala, né? Que é ela solta alguns minerais. Então aquilo que está construído em cima, está edificado sobre a rocha, ela vai soltando os minerais e aquilo ali vai pegando juntamente com aquilo que está construído. E quanto mais vai se passando o tempo, mais firme a construção vai ficando. Agora interessante é que a base ninguém vê, né? Quem está vendo a base? Mas você está vendo essa construção aqui linda? Está de pé, está a coisa mais linda. Mas ninguém vê a base. Mas isso aqui só está de pé porque tem uma base que ninguém está vendo. Aleluia. Talvez ninguém está vendo o que você está passando. Talvez ninguém está vendo onde você está alicerçado. Talvez ninguém está vendo o processo que você está enfrentando. Mas Deus está dizendo: você está edificado em mim. Pode vir o que vier, pode balançar o que balançar, pode soprar o que tiver de soprar. O vento pode bater na tua porta, a tribulação pode chegar lá na tua casa. Você pode ficar atribulado, mas Deus está dizendo: você vai passar por este processo firme, de pé, glorificando o nome de Jesus. Porque tem um Deus que está velando por você, e Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga amém, meus irmãos. Segunda coisa, Ele está dizendo que esse guarda, ele será a tua sombra. Será o que, irmãos? A tua sombra. A sombra, ela é uma ilustração forte sobre a proteção para aqueles que viviam no lugar onde a luz era ofuscante, o calor era terrível, era ardente. Então, aonde você via uma sombra, alguém corria lá para debaixo para se proteger. E Ele está dizendo que esse guarda, ele vai ser a tua sombra. Olha que coisa interessante. E o que é isso? É que no momento do sol quente, no momento em que o sol vier te castigar, você vai correr para debaixo dessa sombra. Por quê? Porque esse guarda vai ser para você uma sombra. Dá para entender isso, irmão? Não. Deus está te protegendo debaixo da sombra. Deus disse para Israel e disse para Moisés: Moisés, diga ao povo não sair debaixo da nuvem, da sombra. Para onde a nuvem for, mande o povo ficar debaixo dela. Porque de vez em quando a gente quer dar uma fugida debaixo da sombra. Mas aquele que habita na sombra do Onipotente vai fazer o que, irmãos? Eu não sei se você pode, mas se você puder, se eu fosse você no seu lugar, eu dizia para alguém que estava do seu lado, para dizer para ele assim: meu irmão, descanse nesta tarde. Não, mas fale para ele assim mesmo, com vontade, dizendo assim: minha irmã, descanse. Fica tranquilo, descansa, glória a Jesus. Fica em paz. Deus está cuidando de tudo, aleluia, glória ao nome de Jesus. Porque enquanto você está aqui nesta tarde, a sombra de Deus está cuidando da tua casa, da tua família, da tua vida. Quem pode glorificar o nome de Jesus? A sombra de Deus está sobre a sua vida. Ah, mas estou encerrando.
Mas ele está dizendo que esta sombra, ela está à tua direita. É o lado da honra, né? O lado direito é o lado da honra. A honra de Deus. Além de te proteger, Ele está te honrando. Meu Deus. Além de te estar te protegendo, Ele está te honrando. Deus está honrando. Deus está honrando a tua fé. Deus está honrando os teus passos até aqui nesta tarde. Deus está honrando o teu sacrifício. Deus está honrando todo esse processo que você está enfrentando no deserto. Oh, glória. Eu sinto Deus aqui nesta tarde. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Todo esse processo não é em vão. Deus vai te honrar. Oh, Deus. Eu sinto honra de Deus aqui nesta tarde descendo sobre a tua vida. Eu não sei o que é que você está aguardando de Deus, mas Deus está dizendo: eu te honrarei nesta tarde. Eita, eu sinto Deus falando aqui nesta tarde para falar ao teu coração. Tem honra de Deus aqui nesta tarde para a tua vida, porque Deus está vendo este processo de humilhação e de desprezo, mas a glória da segunda casa será maior, porque Deus está chegando com honra para a tua vida. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Terra lute omasse entre terra. Glória a Jesus. Quem sente Deus aqui nesta tarde? Aleluia, aleluia. Você pode adorar a Ele, glorificar a Ele, pelo menos por 30 segundos, porque tem uma graça de Deus descendo aqui sobre esta casa. E o Espírito Santo falou ao meu coração que enquanto a igreja glorifica, está descendo honra de Deus aqui na sua vida. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Abra sua boca e glorifique a Deus agora. Abra sua boca e glorifique a Deus agora. Porque no glória da igreja as portas estão se abrindo. Glória. No glória da igreja a enfermidade está sendo repreendida agora. No glória da igreja, no glória da igreja, aleluia, Jesus está vindo marchando ao teu encontro. Eita, glória, aleluia, glória, glória, glória. A trombeta de Deus vai tocar. Eita, Jesus. E a glória de Deus vai descer, e o Espírito Santo vai bradar, glória. E aquilo que você está aguardando da parte de Deus nesta tarde, recebam a confirmação do Senhor aqui. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode? Eu sinto Deus aqui nesta tarde. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Te prepara para quinta-feira que vem você contar o testemunho. Eita. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Eita, que eu estou sentindo, Jesus. Mas deixa... É como assim entre terra. Ó, premite o cama assim entre televassúria. Tabite como a supreterefa. Alera cama sobre entre como núvia. Eita, que a glória de Deus está sobre esta casa. Eita, Jesus. Isso. Meu Deus. Esse guarda te protegerá do sol, do calor que queima a pele, a lua, o frio. Ele vai te proteger, diz o texto. Esse guarda te protegerá de todo mal. O povo de Israel no deserto, protegendo de todo mal. Fique de pé nessa tarde, por favor.
Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Esse guarda é muito fiel. A proteção de Deus sobre a tua vida, ela será grande. Deus te protegeu e Ele vai continuar te protegendo. Você crê nisso? Que Deus vai continuar te protegendo? Deus te protegeu até agora e Ele vai continuar te protegendo. Aleluia. Esse guarda fiel que está te livrando de todo mal. Aleluia. Que fez você passar por todo esse processo de pé, de cabeça erguida. Foi a proteção de Deus que estava sobre a tua vida. Muita gente não suportou. Muita gente se foi. Mas você está aqui. Porque Deus te protegeu, Deus te guardou. Dá para entender isso ou não? Deus te guardou. A boa mão de Deus te guardou. Alabarachurianda. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as duas mãos assim para o céu como forma de gratidão a Deus. Oh, aleluia. Eu quero convidar a igreja para a gente agradecer ao Senhor, para a gente revelar a nossa gratidão a Deus pela proteção no guarda fiel. Aleluia, cuidou de nós, está cuidando de nós. A sombra de Deus está sobre a tua vida. E se eu fosse você, eu começava a revelar a sua gratidão a Deus nesta tarde. Glória ao nome de Jesus. A glória do Senhor te cobriu, a unção de Deus esteve sobre a sua vida. Pai, nós queremos revelar a nossa gratidão a Ti nesta tarde, Senhor. Nós queremos Te agradecer porque Tu tens sido um guarda fiel. Queremos Te louvar, Senhor, porque temos visto o Teu cuidado de perto. Senhor, o deserto tem sido terrível. Senhor, o caminho tem sido estreito. Senhor, a tribulação tem batido na nossa porta. Mas nesta tarde nós aprendemos, aleluia, que no deserto o Senhor nos fará cantar, que no deserto o Senhor preparará um caminho para nos guardar, nos proteger. Ó Deus, no nome de Jesus, continua com as tuas mãos estendidas, seja para nós sempre como a sombra à nossa direita. Pai, no nome de Jesus, sendo um guarda fiel para a tua igreja, queremos revelar a nossa gratidão a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e a Tua graça. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E a igreja diz amém.